E o que muitas vezes faz um livro legal não é o livro em si, é o momento. O momento que você tá com o seu filho ou sua filha. Confesso que tenho um pouco de dificuldade de encontrar livros clássicos para crianças pequenas. Os livros clássicos geralmente são histórias longas, compridas, que as crianças de 7, 8 anos para mais conseguem ler. Então a gente acaba tendo que ter, para as crianças pequenas, tendo que ter adaptações. E os livros adaptados de clássicos, eu sinceramente tenho muita dificuldade de encontrar. Eu não encontro livro com, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, histórias que sejam bem contadas, da história que como realmente ela é, mas bem contadas é muito difícil de encontrar. Cinderela, Branca de Neve, das princesas, então, quando tu pega o livro, às vezes, as imagens às vezes são legais, e tu vai folheando assim, mas às vezes a história não combina com o que está escrito, ou o que está escrito é cortado por partes para poder caber no livro, então ele não tem uma história muito legal. Então tive muita dificuldade, olha, já desde que a Lara é pequena, já tentei conseguir livros e acabo pegando sim, comprando livros clássicos. E o que eu faço, eu aproveito às vezes o livro, mas eu vou contando do meu jeito a história. Isso a gente também pode fazer. A gente não precisa estar também presa ao livro, a ler como o livro tá ali, né? Então, claro que tem um livro muito bom que a gente vai ler o enredo todo, que vai conseguir fazer a criança gostar daquele livro e ele ser interessante. Agora, tem livros que às vezes a leitura não é legal e a gente tem que perceber isso também e fazer daquele livro ser um livro legal. E o que muitas vezes faz um livro legal não é o livro em si, é o momento. O momento que você tá com o seu filho ou sua filha. E esse momento é o que vai fazer do livro ser importante, ser legal. Teve muito livro aqui em casa que a gente contava além do que estava falando. E isso faz a criança se interessar pela história, por aquele momento com você. Então, acho que eu venho mostrando muitos livros aqui, mas as ideias dos livros é para a gente começar a ter uma base de livros bons. Mas não quer dizer que a gente não pode aproveitar o que a gente já tem em casa para contar para as crianças, para fazer o momento com eles. E a gente pensa sempre assim, livro pequeno, livro para crianças pequenas tem que ser emborrachado, tem que ser cartonado. Ótimo, porque a criança vai poder explorar sozinha, mas o objetivo de uma leitura não é para a criança ficar sozinha lendo. O momento de leitura é com a família. De criança pequena, para ela aprender a gostar de ler, para ela se interessar pelos livros, é só através do exemplo, através de estar no momento junto com o pai e com a mãe. Então isso faz, ou com o adulto, né? Isso faz a leitura ser prazerosa e importante para a criança esse momento, né? Então isso eu também uso muito também na escola, de aproveitar histórias, mas não ter o livro para contar. Então a gente acaba sendo muito mais criativa, é claro, né? Eu tenho até, falando em clássicos, eu tenho essa aqui, que eu fiz uma sacolinha bem simples, né? Imprimi, então, as imagens e fiz de dentro da sacola sair as imagens. Então, essa aqui é a história da Cachinhos Dourados, tá? Que, por sinal, é um clássico muito antigo, é antes de 1900. O clássico Cachinhos Dourados surgiu. Então e até quando surgiu a história Cachinhos Dourados, quem era que entrava na casa não era uma menina, que nem aqui na Cachinhos Dourados, né? Não era uma menina, era uma mulher que entrava e invadia a casa dos três ursinhos. Então, para tu ver como as histórias também vão evoluindo, e a gente vai também fazendo isso um pouco, né? No conta, a gente vai contando do jeito como a gente gosta, do jeito como a gente acha legal, e a gente vai mudando um pouco a história, né? E assim as histórias vão mudando com o tempo também. Então essa aqui, Cachinhos Dourados, então eu tenho assim, ó, que daí eu tenho os três ursinhos, eu tenho os ursinhos, então, e tenho os objetos, então, né, que claro que eu, por ser professora, acabo fazendo coisas para a escola, mas aproveito muito em casa, né. Essas aqui, então, a gente tem
que dá para fazer muita coisa legal com essa história. E é claro que toda história, ela não precisa ter um objetivo final. Essa história precisa ser para a criança aprender números, né? Não tem isso. As histórias podem ser contadas só por serem contadas, só para criar um momento, só pelo prazer de ler. Mas tem histórias que a gente aproveita sim e vai a fundo com elas. E essas aqui, a gente vai também trabalhando quantidades, as proporções, os tamanhos, a sequência da história, né? Tem também as tigelas. Às vezes a gente não sabe como contar uma história assim para criança, principalmente quem não é professora, quem quer contar essa história para os seus filhos e não sabe como é a história. Então, às vezes a gente encontra histórias contadas na internet, muito bem contadas, que a gente pode aproveitar, né? Tem uma dessa da Cachinhos Dourados, que eu vou botar o link também, que eu achei o máximo, que eu também mostrei para as crianças, porque é uma história contada com como se parecesse assim, desenhos feitos e eles estão ali sendo colocados, né? Eu achei muito legal o jeito de contar, e mostra também para as crianças que essas histórias podem ser criadas também, podem ser criadas por eles também. E isso é muito legal. Essa história aqui, por sinal, na escola surgiu o teatro. As crianças fizeram o teatro dessa história e eles dramatizaram, e eu gravei eles, né? E foi sensacional como eles adoraram e acharam muito assim engraçado de assistir eles. Eu coloquei então os vídeos na TV e fiz eles se assistirem, então, eles se enxergarem como eles estavam dramatizando a história. Eles davam gargalhadas, era bonito de ver. Eles adoraram essa situação e também achei foi muito legal para eles aprender também a desinibição, para eles até a questão de lembrar de algumas falas. Foi sensacional. E assim a gente vai fazendo com os livros, a gente vai criando momentos com os livros. Nesse meio tempo, a gente foi pro cantinho de leitura lá da escola, e nesse cantinho de leitura, um aluno trouxe para mim esse aqui, ó. Melenas Douradas. E ele disse: prof, parece a história de Cachinhos Dourados. E eu disse: sim, ela é muito parecida, ela é uma adaptação da história Cachinhos Dourados, mas ela é uma adaptação gaúcha. E eu adoro essa história e todos que vêm junto com essa coleção. Tem vários clássicos adaptados para a cultura gaúcha e são muito legais. E é claro que a gente já aproveitou e contou na escola, né? Então, olha, esse aqui, então, ela morava lá para as bandas de São Lourenço, né? E então ela encontrou que as capivaras, era a casa das capivaras, também tinha as 3 tigelas, ó. Ela também comeu tudo da tigela pequena, também quebrou a cadeira pequena. E essa história também eu gostei muito desse livro, até porque ele também mostra muito bem os desenhos, as sequências, os tamanhos, muito bem desenhado, muito bem. Mas eu achei a escrita também um pouco densa, ainda mais por ser palavras gaúchas, né? Ela ficou um pouco pesada para uma leitura, mas pesada para uma leitura talvez para criança que está aprendendo a ler, que vai achar pesado ler talvez muito numa página, se cansa. Mas as crianças pequenas, eu li para eles adoraram. Crianças talvez muito pequenas, a gente tem que talvez ir fazendo pausas ou até contando do jeito que a gente interpretou a história para ir diminuindo um pouco para não ficar tão pesada. E eles adoraram. Claro que o livro já é bem aproveitado já. Adorei essa história aqui, ó, que aproveitamos um monte lá na escola. E ele vem também com o glossário, e daí então com as palavras gaúchas que apareceram na história, que também se interessaram muito, que nem a Lara, contei essa história também na escola e também em casa, e a Lara também se interessou pelo fato das palavras, né, de poder, a questão do dicionário, né, que parece de procurar as palavras, foi bem legal também. Vale muito a pena isso aqui, ó. Quem tá procurando livros com histórias gaúchas,
A gente tem muitas histórias gaúchas, mas os clássicos falados em forma gaúcha é muito legal também.